tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre a independência do Brasil. Isso mesmo. Por isso que eu estou com essa blusa representando o nosso país. Nós temos aqui atrás a bandeira do nosso país. Mas você sabe o que significa independência? Né? Por que tem esse nome? Então vamos conhecer essa história? Bom, gente, a história da independência do Brasil, ela não começou no dia 7 de setembro, não. Ela começou lá em 22 de abril de 1500. Por quê? Foi em 1500 em que chegou ao nosso país Pedro Álvares Cabral, né? Que chegou de Portugal. E a partir daquele momento, as nossas terras, as terras brasileiras, né? Elas viraram colônia de Portugal. Como assim virou colônia? Todas as leis, né? Tudo que vinha de Portugal tinha que ser aceito pelo nosso país, né? Tinha que ser aceito pelo Brasil, pois o Brasil virou uma colônia. Então, o Brasil era explorado, né? Nós tínhamos aqui os índios, infelizmente, foram escravizados. Aí depois vieram os africanos, aquela coisa toda da história, né? E passaram-se vários anos, né? Com o Brasil sendo colônia, sendo comandado por Portugal, que era a metrópole. Aí, em 1808, o príncipe regente lá de Portugal, Dom João VI, teve que fugir. Isso mesmo, ele teve que fugir. Como assim fugir? O que estava acontecendo lá na Europa? Um cara chamado Napoleão Bonaparte estava proibindo todos os governantes, todos os países da Europa, de fazer comércio com a Inglaterra, né? Porque o Napoleão Bonaparte, ele queria dominar toda a Europa. E o que aconteceu? O príncipe Dom João VI, príncipe de Portugal, não aceitou isso. Ele continuou fazendo comércio com a Inglaterra. E o que Napoleão Bonaparte resolveu fazer? Resolveu invadir Portugal. Só que Portugal não tinha aquele exército, não tinha aquela preparação, né, para ser enfrentado por Napoleão Bonaparte. Então, o que o príncipe Dom João VI resolveu fazer? Deu no pé. Ele veio fugido, ele resolveu fugir para a colônia, Brasil, né? Então, ele veio para o nosso país, fugindo de Napoleão Bonaparte. E por aqui ele ficou por 13 anos, né? A primeira parada da sua comissão foi em Salvador. E depois eles vieram para o Rio de Janeiro. Chegou abrindo os portos, né? Foi aquela coisa toda. Teve o lado bom e teve o lado ruim, né? O lado bom, né? Só que foi bom para os ricos, bom para os portugueses que aqui estavam chegando. Por quê? O Brasil era uma colônia. Era uma terra que não era preparada para receber, né, certa quantidade de gente. Não tinha palácios, não tinha banco, não tinha teatros, não tinha praças, não tinha água encanada, né? E com a chegada da família real no Brasil, o nosso país passou a ter algumas dessas coisas, né? Para poder também, não é suportar, para também ter a capacidade de ter mais pessoas no nosso país. E por aqui, eles ficaram por 13 anos. O que aconteceu lá em Portugal? O povo ficou revoltado, porque eles ficaram sem governante. Dom João VI estava correndo o risco de perder o trono. Ele era o príncipe, ele iria se tornar rei. Se ele não voltasse para Portugal, ele infelizmente iria perder o trono. O que ele resolveu fazer? Ele resolveu voltar para Portugal e deixou aqui no nosso país o seu filho, Dom Pedro, né, como o governante do Brasil. Porém, Dom Pedro tinha que continuar obedecendo todas as ordens, todas as regras vindas de Portugal. E começou uma grande pressão na cabeça de Dom Pedro, né, os grandes fazendeiros, os políticos, para que o Brasil se separasse, se tornasse independente. Ou seja, se separasse, não fosse
mas ligado a Portugal economicamente, politicamente, tivesse o seu próprio governo, fosse seu próprio império, né? Tivesse o seu próprio império e de ser governado por ele mesmo e não por outro país. E o que aconteceu? No dia 9 de janeiro de 1822, o Dom Pedro I, que não era, isso é importante lembrar, Dom Pedro I não era imperador ainda, né? Ele estava aqui como um governante, que o pai dele o deixou aqui. E em 9 de janeiro de 1822 é conhecido como o dia do fico, o dia em que Dom Pedro resolve ficar no Brasil, falar que ele ficaria, que ele não retornaria para Portugal, que o pai dele queria que ele retornasse para Portugal. E aquele ano foi um ano onde Dom Pedro, né, ele ficou do lado dos apoiadores, né, que queriam a independência do Brasil, e no dia 7 de setembro de 1822 ocorreu a independência do Brasil, onde lá às margens do rio Ipiranga, ele lá levantou a sua espada e gritou a famosa frase: independência ou morte, né? Pois ele não aceitava mais receber ordens de Portugal. Mas reflita, né? A história conta que ele era um governante, ele era um imperador, né? Que agora ele se autodeclarou imperador do Brasil. Agora ele era o imperador do Brasil. Que ele era um governante onde ele tinha todos os poderes nas mãos dele. Ele não aceitava ordens nem de Portugal e nem dos brasileiros, né? Então, essa é a história da independência do Brasil, né? Essa história, óbvio que depois disso ela continuou, mas aqui é para a gente falar somente sobre a independência do Brasil, que foi no dia 7 de setembro de 1822. Até uma próxima.